Você já descobriu uma traição e quis se vingar? Eu descobri que meu marido me traía há meses. Mas em vez de confrontá-lo, criei um perfil falso para seduzir a amante dele. O plano era destruir os dois. Só que aconteceu algo que eu jamais imaginei. Me apaixonei pela mulher que estava destruindo meu casamento. E quando ela descobriu quem eu realmente era, o mundo desabou. Essa história vai mudar tudo o que você pensa sobre vingança, traição e amor. Porque às vezes, a pessoa que você mais odeia pode se tornar a única que realmente te entende. Antes da história começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. 7 anos. 7 anos de casamento, de planos, de sonhos compartilhados. A casa quase quitada, conversas sobre ter filhos, aquela rotina gostosa de casal que se entende. Gustavo e eu éramos daqueles que os amigos invejavam. Pelo menos era isso que eu pensava. Tudo mudou numa terça-feira qualquer. Gustavo estava no banho e o celular dele tocou. Toca, toca, toca. Não parava. Pensei que fosse trabalho, algo urgente. Peguei para ver se era importante. Sol, estava escrito na tela. Sol? Que sol? Não conhecia nenhuma Sol. O celular parou de tocar, mas a curiosidade não. Desbloqueei. Sim, eu sabia a senha dele, óbvio. 7 anos juntos, né? O que eu vi me fez sentar no chão. Saudade do seu beijo, amor. Quando a gente vai se ver de novo? Você disse que ia resolver as coisas em casa. Resolve as coisas em casa? Que porra era essa? Subi a conversa. Fotos. Mensagens de voz. Planos de encontro. Meses de conversa. Meses. Minha mão tremia tanto que quase derrubei o telefone. O barulho do chuveiro continuava. E eu ali, descobrindo que minha vida era uma mentira. Não chorei. Sabe quando você fica tão em choque que nem consegue processar? Era isso. Voltei o celular pro lugar, sentei na cama e esperei ele sair do banho. Gustavo apareceu com a toalha na cintura, sorrindo. Oi, amor, tudo bem? Tudo bem. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse acabado de descobrir que ele estava me traindo há meses com uma tal de Sol. Fingi que estava tudo normal. Jantamos, assistimos Netflix, dormimos. Mas eu não dormi. Passei a madrugada inteira pensando. E pensando. E pensando. De manhã, Gustavo foi trabalhar normalmente. Me deu um beijo na testa, disse que me amava. Que me amava. O desgraçado. Assim que ele saiu, peguei o notebook. Precisava saber quem era essa Sol. E precisava saber exatamente o que estava acontecendo. Comecei a investigar. Redes sociais, Google, tudo. Sol não era um apelido. Era Solange mesmo. 28 anos, designer gráfica, morava sozinha num apartamento no centro. Bonita. Muito bonita, aliás. Cabelo cacheado, sorriso largo, aquele jeito descolado que eu nunca tive. Quanto mais eu descobria sobre ela, mais raiva eu sentia. Não só do Gustavo, dela também. Porque como assim ela não sabia que ele era casado? Óbvio que sabia. Óbvio que estava pouco se fudendo pra mim. Foi aí que a ideia veio. Se ela queria brincar de destruir casamento, eu ia brincar também. Só que do meu jeito. Criei um perfil no Instagram. Leonardo Silva. Léo, pros íntimos. Peguei fotos de um modelo no Pinterest. Criei uma biografia convincente. Arquiteto, 32 anos. Solteiro. O tipo de cara que uma designer de 28 anos curtia. O plano era simples. Ia conquistar a Sol, ganhar a confiança dela, gravar tudo, conseguir provas de que ela sabia que Gustavo era casado. Depois ia mostrar tudo pra ele. Ia destruir os dois. Passei 2 dias estudando o perfil dela. O que ela curtia, onde ia, que tipo de música ouvia. Fiz a lição de casa direito. Na sexta, mandei a primeira mensagem. Oi, vi que você curte o trabalho do estúdio Triptych. Eu também sou da área, arquitetura. Seus posts sobre design são incríveis. Ela respondeu em menos de 1 hora. Oi, obrigada. Adoro o trabalho deles mesmo. Você é arquiteto? Que legal. E começou. No começo era só papo profissional. Design, arquitetura, projetos. Mas Sol era diferente do que eu esperava. Ela não parecia uma destruidora de lares. Parecia genuinamente interessada na conversa. Inteligente. Engraçada. 1 semana depois, já conversávamos todos os dias. Ela contava sobre o trabalho, sobre os clientes chatos, sobre o gato que tinha adotado. Coisas normais. Coisas que qualquer pessoa normal contaria.
Às vezes eu me sinto meio perdida, sabe, Léo? Tipo, tenho 30 anos quase, trabalho que amo, mas sinto que falta alguma coisa. Eu sabia exatamente do que ela estava falando. Aquela sensação de vazio que às vezes dava, mesmo quando tudo parecia estar no lugar. Eu entendo. Às vezes a gente tem tudo o que sempre sonhou, mas ainda assim parece que algo não encaixa. Exato. Você conseguiu colocar em palavras algo que eu nem sabia como explicar. Essas conversas começaram a mexer comigo. Não era mais só vingança. Era outra coisa. Sol era interessante, era real, era humana. 2 semanas depois da primeira mensagem, ela me mandou uma foto. Não íntima, nada disso. Era ela no espelho do banheiro, recém-acordada, cabelo bagunçado, sem maquiagem. Bom dia, Léo. Acordei pensando na nossa conversa de ontem. Meu coração disparou. E não era por causa do plano. Era por ela. Merda. Eu estava começando a gostar da amante do meu marido. Naquela mesma semana, algo mudou nas conversas dela. Sol começou a falar sobre alguém que estava na vida dela. Alguém complicado. Tem um cara que eu meio que estou saindo, Léo. Mas é confuso. Às vezes acho que ele não está sendo totalmente honesto comigo. Gustavo? Óbvio. Por que você acha isso? Sei lá. Ele nunca quer que eu vá na casa dele. Sempre tem desculpas estranhas. E quando a gente se fala por telefone, às vezes parece que ele está andando na ponta dos pés, sabe? Como se tivesse medo de alguém ouvir. Meu sangue gelou. Ela não sabia. Sol realmente não sabia que Gustavo era casado. Naquele momento, sentada ali na frente do computador, lendo ela desabafar sobre como se sentia confusa e usada, percebi que tinha cometido um erro gigantesco. Sol não sabia. Ela realmente não sabia que Gustavo era casado. Cara, às vezes eu fico me perguntando se estou sendo idiota, sabe? Tipo, será que ele tem outra? Será que eu sou só um passatempo? Cada palavra dela era uma facada no meu peito. Não por ciúmes, por culpa. Porque eu estava ali, fingindo ser outra pessoa, planejando destruir alguém que estava sofrendo tanto quanto eu. Léo, posso te contar uma coisa? Você parece ser uma pessoa que vai me entender. Claro, pode falar. Eu nunca fui de me envolver com caras comprometidos. Minha mãe sempre disse pra não ser a outra. Mas esse cara, ele jurou que estava solteiro. Disse que morava sozinho, que não tinha ninguém na vida dele há muito tempo. Mentira. Tudo mentira. E você acredita nele? Quero acreditar, mas tem coisas que não batem. Ele nunca atende o telefone depois das 10 da noite. Nos fins de semana some. Sempre tem uma desculpa. Claro que tinha. Porque nos fins de semana ele estava comigo, assistindo filme no sofá, fazendo churrasco, fingindo ser o marido perfeito. Continuei conversando com ela, mas agora era diferente. Não estava mais investigando para conseguir provas. Estava ajudando ela a entender o que estava acontecendo. E quanto mais conversávamos, mais eu percebia como Sol era incrível. Ela era artista, mas tinha os pés no chão. Sonhadora, mas realista. Engraçada sem forçar. Inteligente sem ser arrogante. Tudo o que eu tinha deixado de ser nos últimos anos. Porque é isso que um casamento que está morrendo faz com você. Te transforma numa versão menor de quem você era. Léo, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Pode. Como você sabe quando está na hora de desistir de alguém? Essa pergunta me pegou desprevenida. Não só porque ela estava falando do Gustavo, mas porque eu estava me fazendo a mesma pergunta sobre o meu casamento há semanas. Acho que a gente sabe quando para de lutar pela pessoa e começa a lutar contra ela. Nossa, isso foi profundo. Era profundo porque era verdade. Há meses eu não lutava mais pelo Gustavo. Eu lutava contra ele. Contra as mentiras, contra a indiferença, contra a sensação de que nossa vida era só uma encenação. Léo, você é casado? Merda. Que pergunta era essa? Por que a pergunta? Sei lá. Você fala como alguém que já passou por isso. Por relacionamento complicado. Já passei. Não era mentira. Eu estava passando. E o que você fez? Ainda estou descobrindo. Naquela noite, depois de horas conversando com Sol, Gustavo chegou em casa. 00:30 e pouco. Disse que tinha ficado até tarde no escritório, resolvendo uns problemas com o cliente. Mais uma mentira. Eu sabia que ele tinha estado com ela. Provavelmente num hotel ou no apartamento dela.
fazendo as mesmas coisas que fazia comigo anos atrás, quando ainda éramos felizes. Como foi seu dia, amor? Amor. Essa palavra começava a soar falsa na boca dele. Normal. E o seu? Corrido. Muita coisa para resolver. Ele sentou na cama, tirou a camisa. Eu observei ele se preparar para dormir, fingindo que éramos um casal normal. Mas tudo que eu conseguia pensar era na Sol, sozinha no apartamento dela, se perguntando por que o cara que ela estava apaixonada nunca podia ficar a noite toda. Gustavo. A gente está bem? Ele parou de mexer no celular e me olhou. Claro que estamos. Por que a pergunta? Sei lá. Sinto que você está distante ultimamente. Estou trabalhando muito, Mari. Você sabe como é. Mari. Ele me chamava de Mari quando queria me acalmar, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Tá, boa noite. Boa noite, amor. Ele apagou a luz e em 15 minutos estava roncando, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse mentido pra mim e pra Sol no mesmo dia. Fiquei acordada até de madrugada pensando em tudo. No casamento que estava acabando, na vingança que estava perdendo o sentido, na Sol que estava se apaixonando por um homem que não existia. Por Léo, que era uma versão melhor de mim, porque conversando com ela, eu tinha voltado a ser quem eu era antes. Interessante. Perspicaz. Viva. No dia seguinte, Sol me mandou mensagem cedinho. Léo, sonhei com você ontem. Meu coração disparou. Sonhou? E era um sonho bom ou pesadelo? Bom. Muito bom. A gente estava conversando num café, e você ria de todas as minhas piadas ruins. Suas piadas não são ruins. São sim, mas você sempre acha graça. Isso é raro, sabia? O que é raro? Encontrar alguém que entende seu humor, que pega suas referências, que não acha você intensa demais. Intensa demais. Gustavo sempre me falava isso quando eu queria conversar sobre sentimentos, sobre o futuro, sobre qualquer coisa que fosse mais profunda que o tempo. Você não é intensa, você é interessante. Léo, posso te fazer uma confissão? Pode. Estou começando a ter sentimentos por você, e isso é assustador porque a gente nem se conhece pessoalmente. Pronto. Estava feito. Sol estava se apaixonando por Léo. Por mim. Pela versão de mim que eu tinha esquecido que existia. E eu estava me apaixonando por ela também. Pela primeira vez em anos, eu sentia borboletas no estômago. Ansiedade gostosa de esperar mensagem. Vontade de dividir os detalhes do meu dia com alguém. Tudo o que eu deveria estar sentindo pelo meu marido, eu estava sentindo pela amante dele. Que ironia do caralho. Sol, eu também tenho uma confissão. Qual? Você mudou minha vida. Em poucas semanas, você me fez lembrar de coisas sobre mim que eu tinha esquecido. Que tipo de coisas? Que eu posso ser interessante. Que eu posso fazer alguém rir. Que eu mereço alguém que realmente me veja. Léo, a gente precisa se encontrar. Merda. Precisa? Precisa. Estou cansada de viver essa conexão só pelo celular. Quero te conhecer de verdade. Quero saber se o que a gente tem é real. Era real. Mais real que qualquer coisa que eu tinha sentido nos últimos anos. Mas como explicar pra ela que Léo não existia? Que eu era a esposa do cara que estava destruindo a vida dela? Que tudo começou como um plano de vingança? Sol, é complicado. Por quê? Porque quando a gente se conhecer, tudo vai mudar. Mudar como? Não posso explicar agora, mas vai mudar. Léo, você está me assustando. Desculpa. Não quero te assustar. É que há coisas sobre mim que você não sabe. Que tipo de coisas? Você é casado? Tem filhos? É serial killer? Ela estava brincando, mas a primeira opção era exatamente o problema. Nada disso. É mais complicado. Então me explica. Como explicar sem destruir tudo? Sol, você confia em mim? Confio. Então me dá mais um tempo. Logo tudo vai fazer sentido. Tá bom. Mas não demora muito, porque estou ficando maluca aqui. Desliguei o celular e sentei no chão da cozinha. Estava numa sinuca de bico. Se contasse a verdade pra Sol, perderia ela pra sempre. Se não contasse, estaria mentindo pra pessoa que estava se tornando mais importante pra mim que o próprio marido. E Gustavo? Gustavo continuava na dele, mentindo pros dois lados, vivendo duas vidas como se nada fosse. Foi aí que tomei uma decisão.
ia contar tudo pra Sol. Mas não como Mariana, a esposa traída em busca de vingança. Como Léo, o cara que se apaixonou por ela e agora precisava ser honesto. Mesmo que isso significasse perder ela pra sempre. Porque Sol merecia a verdade. E eu merecia uma chance de ser feliz de verdade. Mesmo que fosse a coisa mais maluca que eu já tinha feito na vida. 3 dias depois da minha decisão de contar tudo pra Sol, ainda não tinha coragem. Como começar uma conversa dessas? Oi, lembra do Léo? Então eu sou mulher e casada com o cara que está te traindo. Parecia roteiro de filme ruim, mas Sol não estava facilitando as coisas. Léo, preciso te ver. Hoje. Era quinta-feira de manhã. Gustavo tinha saído para trabalhar e eu estava tomando café, tentando criar coragem para mandar a mensagem que mudaria tudo. Hoje? Por que a pressa? Porque estou pirando. Terminei com aquele cara ontem. Meu café caiu no chão. Ela tinha terminado com Gustavo? Como assim terminou? Cansei de mentira, Léo. Cansei de ser tratada como segunda opção. Falei pra ele que se ele não conseguisse ser honesto comigo, era melhor a gente parar por aqui. E o que ele disse? Que ia pensar, que precisava de um tempo. Sabe o que isso significa? Significa que tem outra mesmo. Senão ele teria lutado por mim. Se ela soubesse. Gustavo não lutou porque tinha a mulher oficial em casa. Eu era a prioridade, mesmo sendo tratada como móvel da sala. Sol, você fez certo. Fiz. Porque estou me sentindo uma merda. Fez. Você merece alguém que te escolha todo dia, não só quando é conveniente. Como você, Léo. Essa pergunta me pegou desprevenida. Como eu o quê? Me escolheria todo dia? Meu coração parou. Sol. Desculpa, estou sendo inadequada. Acabei de terminar um relacionamento e já estou falando essas coisas. Mas é que com você eu me sinto... sei lá. Completa. Completa. Era exatamente como eu me sentia com ela. Não está sendo inadequada. E sim, eu te escolheria todo dia. Então vem me ver, agora. Estou precisando de um abraço, e você é a única pessoa que eu quero abraçar. Merda. 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 Sol, eu preciso te contar uma coisa antes da gente se encontrar. O quê? Não posso explicar por mensagem, mas é importante. Muito importante. Léo, você está me assustando de novo. Que segredo é esse? Me encontra no café da Rua Augusta, aquele que você sempre posta foto, em 2 horas. Aí eu explico tudo. Tá, mas promete que não vai sumir depois? Promete que não vai sumir. Como prometer uma coisa dessas? Prometo que vou ser honesto. Desliguei o celular e corri pro quarto. O que vestir pro encontro mais importante da minha vida? Como se arrumar para contar pra pessoa que você ama que sua vida inteira é uma mentira? Escolhi uma roupa simples. Jeans, blusa branca, tênis. Queria parecer eu mesma, não uma personagem. Porque era isso que eu tinha sido nos últimos anos. Uma personagem no meu próprio casamento. A esposa certinha, que fingia que estava tudo bem, que sorria nas fotos, que fazia jantar romântico pro marido que estava transando com outra. No caminho pro café, meu celular tocou. Gustavo. Oi, amor. Onde você está? Saí. Por quê? Esqueci minha carteira em casa. Posso passar aí pegar? Não estou em casa. Onde está? Pela primeira vez em 7 anos menti pro meu marido. No salão, fazendo cabelo. Ah, tá. Até mais tarde, então. Gustavo. Oi? A Sol terminou com você? Silêncio. Como assim? Ela terminou com você ontem? Mari, do que você está falando? Estou falando da Sol, sua amante, que terminou com você ontem porque descobriu que você tem outra. Outro silêncio. Mais longo. Mari, podemos conversar quando eu chegar em casa? Claro. Vamos conversar bastante. Desliguei. Pronto. Estava feito. Gustavo sabia que eu sabia. Agora só faltava a parte mais difícil. Cheguei no café 15 minutos antes do combinado. Escolhi uma mesa no fundo, de onde dava para ver a entrada. Não fazia ideia de como o Sol reagiria. Se gritaria, se sairia correndo, se me bateria. Todas as opções pareciam válidas. 15 para as 2, ela entrou. Ainda mais bonita pessoalmente. Cabelo cacheado meio bagunçado, como sempre nas fotos. Vestido florido, bolsa grande no ombro. Olhos procurando por um Léo que não existia.
Respirei fundo e levantei a mão. Ela me viu e franziu a testa. Olhou em volta procurando. Eu levantei de novo, acenou. Sol veio caminhando devagar na minha direção, confusa. Desculpa, acho que você está me confundindo com alguém. Estou esperando um amigo. Sol. Ela parou. Como você sabe meu nome? Senta, por favor. Quem é você? Sou Léo. O mundo parou. Sol me olhou como se eu tivesse falado em chinês. Depois olhou em volta de novo, procurando por alguém que fizesse sentido. Não entendi. Senta, por favor, deixa eu explicar. Léo é um cara, você é uma mulher. Eu sei. Isso é algum tipo de pegadinha? Não é pegadinha, Sol. Senta, por favor. Ela sentou, mas na beirada da cadeira, pronta para sair correndo. Eu sou Léo. Todas as conversas que a gente teve, era eu. Todas. Isso não faz sentido. Faz. Infelizmente faz. Chamei o garçom, pedi 2 cafés. Sol estava me olhando como se eu fosse um ET. Por que você fez isso? Porque descobri que meu marido estava te traindo. Seu marido? Gustavo. A cor sumiu do rosto dela. Gustavo é seu marido? Há 7 anos. Sol encostou as costas na cadeira. Parecia que tinha levado um soco no estômago. Você é a esposa dele. Sou. E criou um perfil falso pra quê? Pra me vingar de vocês dois. Me vingar? Era o plano original. Te conquistar, conseguir provas, destruir vocês. Meu Deus. Sol colocou as mãos no rosto. Eu via que ela estava tentando processar tudo. Sol, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você me enganou? Que fingiu ser outra pessoa? Que brincou com os meus sentimentos? Não foi brincadeira. Não? Não. No começo era vingança. Mas mudou. Mudou como? Me apaixonei por você. Sol riu. Um riso amargo, sem graça nenhuma. Você se apaixonou por mim. A mulher que estava transando com seu marido. A mulher que não sabia que ele era casado. Como você sabe que eu não sabia? Porque você me contou. Você contou pra Léo todas as suas dúvidas, todas as suas inseguranças. Você não é uma destruidora de lares, Sol. Você é outra vítima. E isso justifica o que você fez? Não. Não justifica nada. Os cafés chegaram. Nenhuma de nós tocou. Sol, eu sei que você está chateada. E tem todo o direito. Mas preciso que você saiba que tudo que eu senti conversando com você era real. Todos os sentimentos, todas as conexões. Era real. Real? Você mentiu sobre quem você era. Menti sobre meu nome e meu gênero, mas não menti sobre quem eu sou por dentro. A pessoa que conversava com você, que te entendia, que ria das suas piadas, que te dava conselhos. Essa pessoa existe. Essa pessoa sou eu. Você é maluca? Talvez, mas não estou mentindo agora. Sol bebeu um gole do café. Suas mãos tremiam. Você não faz ideia do que fez comigo. Fale. Eu estava me apaixonando por Léo. Pela primeira vez em anos, estava sentindo algo real por alguém. E descubro que Léo não existe. Que é tudo mentira. Não é mentira, Sol. Léo sou eu. Sem o filtro do casamento fracassado, sem as máscaras que a gente usa no dia a dia. A versão mais honesta de mim. Honesta? Você criou uma identidade falsa. Criei, mas para me vingar. O que senti por você depois foi a coisa mais honesta da minha vida. Sol ficou em silêncio por alguns minutos. Eu esperava. Sabia que tinha jogado uma bomba na vida dela. Mariana. É. Esse é seu nome verdadeiro. É. Há quanto tempo vocês estão casados? 7 anos. E ele estava me traindo há quanto tempo? Pelo que vi nas mensagens, uns 4 meses. 4 meses. Sol riu de novo, daquele jeito amargo. 4 meses da minha vida jogados fora. Não foram jogados fora. Não? Você me conheceu nesses 4 meses. Eu conheci Léo. Uma mentira. Sol, olha pra mim. Ela olhou. A pessoa que te disse que você não era intensa demais, fui eu. A pessoa que te entendeu quando você falou sobre se sentir perdida, fui eu. A pessoa que te fez rir quando você estava triste, fui eu. Mariana falando através de Léo. Mas fui eu. Por que está me contando isso? Porque terminei meu casamento hoje. Porque não aguento mais viver uma mentira.
Porque me apaixonei por você e quero uma chance de recomeçar. Dessa vez sendo eu mesma. Você é maluca se acha que eu vou te dar uma chance. Eu sei. Você mentiu pra mim. Menti. Você usou meus sentimentos. Usei. Você me fez de idiota. Fiz. Sol bateu a mão na mesa. Então por que está esperando que eu te perdoe? Porque você também se apaixonou por mim. Silêncio. Você não sabe o que sente. Sei sim. Me apaixonei pela pessoa que conversava comigo todo dia. Pela pessoa que me entendia como ninguém nunca entendeu. Pela pessoa que me fazia sentir especial. Essa pessoa não existe. Existe sim. Está sentada na sua frente. Sol levantou. Eu vou embora. Sol. Não. Não vou ouvir mais nada. Você destruiu tudo. Tudo. Sol, espera. Pelo que mais sagrado você tem, não me procura mais. Nem como Léo, nem como Mariana, nem como ninguém. Eu não quero mais saber de você. Nem de você, nem do seu marido, nem dessa história toda. Ela saiu. Eu fiquei ali, sozinha, com 2 cafés frios na mesa e o coração despedaçado. Tinha perdido tudo. O marido, a amante e a única pessoa que tinha me feito sentir viva nos últimos anos. Voltei para casa num estado zumbi. Gustavo estava me esperando na sala. Precisamos conversar. Precisamos. Como você descobriu? Vi as mensagens no seu celular. Há quanto tempo sabe? Algumas semanas. E não falou nada? Falei agora. Gustavo passou a mão no cabelo. Parecia cansado. Mari, eu posso explicar. Não precisa. Já sei de tudo. Inclusive que ela terminou com você ontem. Como sabe disso? Porque conversei com ela. Conversou? Quando? Hoje, há 1 hora. O que você falou pra ela? A verdade. Gustavo me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Que verdade? Que você é casado, que mentiu pra ela, que ela estava sendo enganada tanto quanto eu. Mari, você não tinha que fazer isso. Não tinha? Por quê? Porque era mais fácil continuar mentindo pra todo mundo? Porque agora ficou tudo mais complicado. Mais complicado pra quem, Gustavo? Pra você? Ele não respondeu. Sabe o que é engraçado? Durante essas semanas todas, enquanto você estava brincando de ter 2 vidas, eu descobri uma coisa. O quê? Que não te amo mais. Gustavo parou de andar pela sala. Como assim? Não te amo mais, Gustavo. Não sei há quanto tempo não te amo. Talvez anos. A gente virou roommate que divide conta e finge que é feliz. Mari, a gente pode tentar de novo. Posso terminar com ela? A gente pode fazer terapia? Não quero tentar de novo. Por quê? Porque me apaixonei por outra pessoa. Foi a vez dele ficar sem cor no rosto. Por quem? Por ela. Por ela quem? Pela Sol. Gustavo me olhou como se eu tivesse perdido completamente o juízo. Você se apaixonou pela Sol? Me apaixonei. Como? É uma longa história, mas aconteceu. Mari, você está bem? Você está falando sério? Estou. E sabe o mais engraçado? Ela me rejeitou. Então eu perdi tudo mesmo. Marido, esposa, dignidade. Tudo. Gustavo sentou no sofá, colocou a cabeça nas mãos. Que merda a gente fez, Mari? Que merda você fez? Eu só tentei sobreviver. Ficamos em silêncio por alguns minutos. E agora? Agora você arruma suas coisas e vai embora. Eu fico com a casa. Você pode ficar com o carro. Mari. Não, Gustavo. Acabou. A gente acabou há muito tempo. Só que nenhum de nós teve coragem de admitir. Ele subiu para arrumar as coisas. 2 horas depois estava indo embora. Mari, me desculpa, por tudo. Eu sei. Você vai ficar bem? Vou. Ele saiu. Eu fiquei ali, sozinha na casa que compramos juntos, com os planos que fizemos juntos, com os sonhos que sonhamos juntos. Tudo acabado. Peguei o celular. Tinha 20 mensagens não lidas, todas da Sol. Está gostando da história? Se você assistiu até aqui, ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo no canal. Seu feedback é muito importante para mim. Agora, vamos continuar a história. 20 mensagens da Sol. Fiquei olhando para o celular sem coragem de abrir. Depois do que aconteceu no café, não conseguia imaginar o que ela tinha para me falar. Provavelmente xingamentos. Talvez ameaças. Sei lá. Abri a primeira. Mariana, preciso falar com você.
Segunda mensagem. Por favor, não me ignore. Terceira. Sei que você deve estar achando que sou louca, mas preciso te ver de novo. Quarta. Não consegui parar de pensar no que você falou. Quinta. Sobre Léo ser você, mas ser real. Sexta. Estou confusa pra caralho. Sétima. Desculpa o palavrão, mas é isso mesmo. Oitava. Você me conhece melhor que qualquer pessoa na minha vida. Nona. E isso me assusta. Décima. Porque como alguém que mentiu sobre quem era pode me conhecer tão bem? 11ª. A menos que não tenha mentido sobre quem era. 12ª. Só sobre como era. 13ª. Caramba, isso não faz sentido. 14ª. Ou faz. 15ª. Mariana, pelo amor de Deus, me responde. 16ª. Estou surtando aqui. 17ª. Terminei com seu marido hoje de manhã, antes de saber que ele era seu marido. 18ª. Porque cansei de ser tratada como segunda opção. 19ª. Mas com Léo, com você, eu nunca me senti segunda opção. 20ª. Me encontra, por favor. Meu coração estava batendo tão forte que eu ouvia o barulho. Sol não estava me xingando. Ela estava confusa. Igual eu, respondi. Onde? Ela respondeu em 2 segundos. Meu apartamento, Rua dos Pinheiros, 847, apto 52. Tem certeza? Tenho. Vem. Saí de casa ainda tonta. Não fazia ideia do que esperar. Sol podia ter mudado de ideia no meio do caminho. Podia me bater quando eu chegasse lá. Podia ter chamado a polícia. Mas algo na forma como ela escreveu as mensagens me dava esperança. O apartamento dela era exatamente como eu imaginava. Pequeno, aconchegante, cheio de plantas e quadros. Típico de designer que mora sozinha e tem bom gosto. Sol abriu a porta antes mesmo de eu bater. Entra. Entrei. Ela fechou a porta e ficou encostada nela, me olhando. Quero fazer umas perguntas. Pode fazer. Léo realmente gostava de café? Gosto. Léo realmente achava minhas piadas engraçadas? Acho. Léo realmente acreditava que eu era inteligente? Acredito. Léo realmente se importava quando eu estava triste? Me importo. Sol saiu de perto da porta e veio na minha direção. Léo realmente estava se apaixonando por mim? Estava. E Mariana? Mariana o quê? Mariana também estava se apaixonando por mim? Olhei nos olhos dela. Mariana se apaixonou perdidamente por você. Sol parou bem na minha frente. Isso é muito maluco. É. Você sabe que é maluco, né? Sei. 2 mulheres se apaixonando uma pela outra, sendo que uma delas estava casada com o cara que estava traindo a outra. É um resumo bem acurado da situação. Sol riu. Dessa vez não foi amargo. Mariana. Oi. Posso te fazer mais uma pergunta? Pode. Quando você estava conversando comigo como Léo, você pensava em mim como mulher ou como pessoa? Essa pergunta me pegou desprevenida. Como pessoa. E agora? Me vendo aqui, pessoalmente. Como você me vê? Como a pessoa mais linda que já conheci na vida. Sol deu um passo pra frente. Mariana. Oi. Eu nunca fiquei com uma mulher. Eu também não. Mas com Léo, com você, eu sentia uma conexão que nunca senti com ninguém. Eu também sentia. E agora, te vendo aqui, sinto a mesma coisa. Meu coração parou. Sente? Sinto. E isso me assusta pra caralho. Por quê? Porque não sei o que fazer com isso. Sol estava tão perto que eu conseguia sentir o perfume dela. O mesmo que ela usava nas fotos que mandava pra Léo. Sol! Oi! Posso te abraçar? Ela não respondeu. Só se jogou nos meus braços. Foi como se todas as peças se encaixassem. Todo o vazio que eu sentia há anos, toda a solidão, toda a sensação de estar vivendo a vida errada. Tudo fez sentido naquele abraço. Ficamos assim por alguns minutos. Só abraçadas, respirando. Mariana? Oi. Isso significa que somos lésbicas agora? Ri. Não sei. Acho que somos pessoas que se apaixonaram. Independente de gênero? Independente de tudo. Sol se afastou um pouco para me olhar. E seu marido? Ex-marido. Saiu de casa hoje. Por minha causa? Por nossa causa. Porque descobrimos que não nos amamos mais.
Talvez nunca tenhamos se amado de verdade. E como é que a gente vai fazer isso dar certo? Isso o quê? Nós duas. Essa situação maluca. Não sei, vamos descobrindo. Sol sorriu. Sabe o que é mais louco nisso tudo? O quê? Que eu terminei com Gustavo antes de saber que ele era seu marido. Terminei porque senti que ele não era o cara certo pra mim. E quem é o cara certo? Aparentemente não é um cara. Dessa vez nós duas rimos. Mariana. Oi. Posso te beijar? Minha resposta foi me aproximar dela. O beijo foi diferente. Não era como beijar Gustavo, ou qualquer cara que eu já tinha beijado. Era suave, mais intenso. Familiar, mais novo. Era como beijar a pessoa certa pela primeira vez na vida. Quando nos separamos, Sol estava com os olhos brilhando. Nossa. Nossa, o quê? Agora entendi por que nunca me senti completa com nenhum cara. Entendeu? Entendi. Eu estava procurando na gaveta errada. Rimos de novo. Sol. Oi. Você tem certeza disso? Porque não posso me apaixonar mais por você do que já estou. Se você mudar de ideia depois... Não vou mudar de ideia. Como tem certeza? Porque Léo me conquistou antes de eu saber que Léo era você. E agora que sei que você é Léo, você me conquistou de novo. Isso faz sentido? Faz todo o sentido do mundo. Sol pegou minha mão. Mariana, posso te contar uma coisa? Pode. Nas últimas semanas, conversando com Léo, eu me senti mais eu mesma do que em anos. Como se finalmente alguém me entendesse de verdade. Eu também me senti assim. E sabe o que mais? O quê? Quando eu estava com Gustavo, eu sempre pensava em Léo. Imaginava como seria namorar alguém que realmente me conhecesse. E agora? Agora descobri que posso. Passamos o resto da tarde conversando. Sobre tudo. Sobre como nos sentimos, sobre o que aconteceu, sobre o que queríamos daqui pra frente. Era estranho. Depois de semanas conversando por mensagem, finalmente estávamos ali, pessoalmente, falando sobre coisas reais. Mariana, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Pode. Você sempre soube que gostava de mulheres? Não, nunca tinha pensado nisso. Acho que nunca conheci a mulher certa. E eu sou a mulher certa? Você é a pessoa certa. Sol sorriu. Sabe o que é engraçado? O quê? Minha mãe sempre dizia que o amor chega da forma mais inesperada. Sua mãe não imaginava que ia ser tão inesperado assim. Imagina eu chegando lá e falando: Mãe, me apaixonei pela esposa do cara que estava me traindo. Sua mãe vai surtar. Vai, mas vai gostar de você. Como sabe? Porque você me faz rir. E minha mãe sempre disse que o mais importante num relacionamento é a pessoa te fazer rir. E te faço rir? Desde a primeira conversa. De noite, Sol fez janta para nós duas. Macarrão com molho de tomate, nada muito elaborado. Mas era a melhor comida que eu tinha comido em anos. Não porque estava gostosa, porque estava sendo feita com amor. Mariana. Oi. Posso te fazer mais uma pergunta? Quantas perguntas você tem? Muitas, é que ainda estou processando tudo. Pode fazer. Você se arrepende? De quê? De ter criado o Léo. De ter mentido pra mim. De ter complicado tudo. Pensei por alguns segundos. Não me arrependo. Não. Não. Porque se não tivesse criado o Léo, nunca ia te conhecer. E você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mesmo tendo começado com uma mentira? A mentira foi o nome e o gênero. O resto era verdade. Sol veio sentar do meu lado no sofá. Mariana. Oi. Eu te amo. Meu mundo parou. Ama? Amo. Sei que é loucura, sei que a gente se conhece há poucas horas pessoalmente. Mas amo. Amo Léo, amo Mariana, amo você. Sol. Oi. Eu também te amo. Dessa vez o beijo foi diferente, mais urgente, mais necessário. Como se a gente tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. E talvez tivéssemos mesmo. Naquela noite dormi no apartamento da Sol, no sofá, porque ainda era tudo muito novo, muito maluco. Mas dormi tranquila pela primeira vez em meses. No dia seguinte, acordamos juntas. Tomamos café juntas. Era estranho e familiar ao mesmo tempo. Mariana. Oi. E agora? Agora a gente vai vivendo um dia de cada vez. Você não tem medo? Tenho, muito. Mas também tenho você. Sol sorriu.
Sabe o que eu pensei? O quê? Que talvez Gustavo tenha feito a gente um favor. Como assim? Se ele não tivesse me traído, você nunca teria criado Léo. E a gente nunca teria se conhecido. É uma forma interessante de ver as coisas. Não é interessante, é verdade. Sol tinha razão. Gustavo nos traiu. Mas no processo, nos encontrou. E agora, pela primeira vez em anos, eu sabia o que era estar apaixonada de verdade. 3 meses depois. Sol estava arrumando as malas quando meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Mariana? É a Carla, irmã do Gustavo. Estranhei. Carla nunca me ligava. Oi, Carla, tudo bem? Mariana, preciso te contar uma coisa sobre o Gustavo. O que tem ele? Ele está espalhando umas coisas sobre você. Sobre vocês duas. Meu sangue gelou. Que tipo de coisas? Que você é louca. Que perseguiu a Sol. Que inventou essa história toda de relacionamento para se vingar dele. Filha da puta. Carla, nada disso é verdade. Eu sei. Mas ele está contando para todo mundo. Pros amigos, pra família, até pro pessoal do trabalho dele. Por quê? Porque a nova namorada dele mandou, a Bruna. Ela não quer que ninguém saiba que ele é um babaca que trai. Então, inventaram essa versão onde você é a vilã. Desliguei e contei tudo pra Sol. Que filho da puta. Sol, ele está acabando com minha reputação. E com a minha também. Aposto que está falando que sou uma aproveitadora que se envolveu com você por dinheiro. Era exatamente isso. Descobrimos quando Júlia, melhor amiga da Sol, ligou para contar que ouviu essa versão numa festa. Segundo Gustavo, Sol era uma interesseira que se aproveitou da minha instabilidade emocional para conseguir vantagens financeiras. E eu era uma mulher desequilibrada que inventou uma paixão por vingança. Mariana, não podemos deixar isso passar. O que você quer fazer? Quero que ele pague, que os dois paguem. Sol estava puta. Mais puta do que eu já tinha visto. Como? Você ainda tem acesso às redes sociais que criou pro Léo? Tenho. E ainda tem as conversas todas que vocês tiveram? Tenho. Sol sorriu. Mas não era um sorriso bonito. Era perigoso. Então vamos mostrar pra todo mundo quem ele realmente é. Passamos a semana seguinte organizando tudo. Prints das conversas do Gustavo comigo e com a Sol. Áudios onde ele mentia descaradamente. Fotos que ele mandou pra ela. Tudo documentado. Tudo com data e hora. Sol, você tem certeza disso? Tenho. Ele quer brincar de destruir nossa imagem? Então vamos brincar também. Criamos um perfil no Instagram chamado A Verdade sobre Gustavo Silva. Postamos tudo. Absolutamente tudo. As mentiras que ele contava pra mim sobre onde estava. As mentiras que contava pra Sol sobre ser solteiro. As promessas que fazia pros dois lados. Os áudios onde ele falava mal de mim pra Sol e mal da Sol pra mim. Em 24 horas, o perfil tinha 5.000 seguidores. Em 48 horas, 10.000. As pessoas começaram a compartilhar. Amigos em comum, colegas de trabalho, família, todo mundo viu. Incluindo a Bruna, a namorada nova. Mariana, olha isso. Sol me mostrou o celular. Era um story da Bruna. Descobri hoje que meu namorado é um mentiroso. Obrigada a quem postou a verdade. Gustavo me ligou no mesmo dia. Mariana, que porra é essa? Essa é o quê, Gustavo? Esse perfil, essas postagens. Ah, isso é a verdade. Algo que você não conhece muito bem. Vocês estão me difamando. Estamos mostrando quem você é, com suas próprias palavras. Mariana, para com isso. Para você também. Para de contar mentiras sobre nós. Que mentiras? Que eu sou louca. Que a Sol é interesseira. Que nossa história é invenção. Mariana. Não, Gustavo. Você que começou essa guerra. Agora aguenta as consequências. Desliguei. 2 semanas depois, Gustavo perdeu o emprego. A empresa não queria associar a imagem deles com alguém que estava sendo exposto como mentiroso e infiel nas redes sociais. A Bruna terminou com ele. Os amigos pararam de falar com ele. A família ficou sabendo de tudo. Mariana, será que não exageramos? Sol, ele nos chamou de loucas e interesseiras. Tentou destruir nossa reputação por pura maldade. E agora? Agora ele colheu o que plantou. Gustavo tentou deletar as redes sociais dele, mas era tarde demais.
As capturas de tela estavam espalhadas por toda a internet. Um mês depois, ele veio na porta de casa. Estava irreconhecível, magro, barbudo, com cara de quem não dormia há semanas. Mariana, por favor. O que você quer? Que vocês parem, por favor. Parem o quê? As postagens, o perfil, tudo. Gustavo, a gente só postou a verdade. Vocês destruíram minha vida. Nós, ou suas mentiras. Ele começou a chorar. Mari, por favor, eu perdi tudo. Trabalho, namorada, amigos. Minha mãe não quer mais falar comigo. E eu estou pedindo para vocês pararem. Olhei para Sol, que estava na janela observando. Gustavo, vou fazer um acordo com você. Qual? Você vai postar um vídeo pedindo desculpas. Para mim, para Sol e para todo mundo que ouviu suas mentiras. Vai contar a verdade sobre tudo e vai deixar esse vídeo no ar por 1 ano. Mariana, é isso ou a gente continua postando? Tenho material para mais 6 meses. Ele fez o vídeo. 3 minutos de Gustavo Silva admitindo que mentiu sobre tudo. Que nos traiu, que nos difamou, que inventou uma versão falsa dos fatos para proteger a própria imagem. 3 minutos dele pedindo desculpas e assumindo que nós duas éramos as vítimas da história. O vídeo viralizou. 50.000 visualizações na primeira semana. Comentários de apoio para nós. Xingamentos para ele. Mas não paramos por aí. Sol, olha isso. Mostrei para ela uma mensagem que tinha recebido no Instagram. Oi, vocês não me conhecem, mas meu nome é Amanda. Meu ex-marido também fez a mesma coisa que o Gustavo. Vocês podem me ajudar? Em 1 semana, recebemos mais de 100 mensagens assim. Mulheres que tinham passado pela mesma situação. Homens que mentiam, traíam e depois ainda difamavam as ex-esposas para proteger a própria imagem. Mariana, a gente criou um movimento. Como assim? Olha quantas mulheres estão contando histórias parecidas nos comentários do vídeo do Gustavo. Era verdade. Centenas de mulheres relatando situações similares. Traição, mentiras, difamação. Sol, tive uma ideia. Qual? E se a gente não parasse por aqui? Sol me olhou com aquele brilho no olho que eu já conhecia. Continua. E se a gente criasse um perfil só pra isso? Pra expor caras que fazem o que o Gustavo fez? Tipo um exposed de mentirosos e traidores? Exato. Em 2 semanas, o perfil Homens que Mentem tinha 20.000 seguidores. Mulheres mandavam prints, áudios, vídeos. Sempre com provas. Sempre com evidências. E a gente checava tudo antes de postar. Não era difamação. Era documentação. O terceiro caso que postamos foi do Ricardo, de São Paulo. Casado há 15 anos, 3 filhos, tinha 5 amantes diferentes. Todas achavam que eram a única. A esposa dele, Fernanda, nos procurou depois de descobrir tudo. Meninas, vocês não sabem o que fizeram por mim. Fizemos o quê? Me deram coragem. Ver vocês duas se defendendo me fez perceber que eu também posso me defender. Fernanda não só largou Ricardo, como ainda conseguiu provar a infidelidade dele no divórcio. Ficou com a casa, pensão pro filho e metade dos bens. Mais uma vitória. Mais uma justiça feita. Mas aí as coisas começaram a complicar. Ricardo nos processou por difamação. Sol, a gente pode ter problemas. Por quê? A gente só postou as conversas dele, com as próprias palavras dele. Mesmo assim, ele tem dinheiro, pode contratar advogado caro. Mas não precisamos nos preocupar. No dia da audiência, apareceram 15 mulheres, todas vítimas do Ricardo, todas querendo depor contra ele. O juiz arquivou o processo. O senhor Ricardo deveria estar agradecendo por essas jovens terem exposto sua conduta. Poderia ter evitado que mais mulheres fossem enganadas. Saímos do fórum rindo. Sol, a gente está mudando as coisas. Estamos. E sabe o que mais? O quê? Gustavo está vendo tudo isso. Era verdade. O perfil Homens que Mentem tinha crescido tanto que virou notícia. Jornal, TV, podcast, todo mundo falando sobre nós. E Gustavo, que tinha criado o perfil falso para nos acompanhar, estava vendo o império que a maldade dele tinha ajudado a criar. Mariana, ele me mandou mensagem. Gustavo? Gustavo. Quer saber o que ele falou? Fala. Que a gente virou obcecadas por vingança, que perdemos a razão.
Ri. E o que você respondeu? Que ele perdeu o direito de opinar sobre nossas vidas no dia que decidiu mentir para todo mundo. 3 meses depois do vídeo das desculpas, Gustavo tentou uma última cartada. Criou um perfil chamado A Verdade sobre Mariana e Sol. Começou a postar que éramos vingativas, obsessivas, que estávamos perseguindo homens inocentes. Durou 2 horas. Nossos seguidores invadiram o perfil, postaram todas as evidências contra ele e ainda por cima descobriram que ele estava usando foto falsa. O Instagram deletou o perfil por violação de diretrizes. Sol, acho que ele finalmente entendeu. Entendeu o quê? Que mexeu com as pessoas erradas. Mas a história não acabou aí. 6 meses depois, Gustavo nos procurou de novo. Dessa vez por WhatsApp. Mariana, preciso falar com vocês. Sobre o quê? Estou sendo perseguido. Por quem? Por mulheres. Mulheres que vocês influenciaram. Aparentemente, as ex-namoradas do Gustavo tinham se organizado. Todas as que ele tinha enganado ao longo dos anos. E estavam fazendo com ele exatamente o que a gente tinha feito. Expondo as mentiras, as traições, os comportamentos abusivos. Sol. Ele está pedindo nossa ajuda. Ajuda pra quê? Pra parar as ex-namoradas dele. Sol gargalhou. Ele quer que a gente ajude ele? Depois de tudo? É o que parece. E o que você vai responder? Pensei por alguns segundos. Vou dar o mesmo conselho que ele nos deu quando começou a espalhar mentiras sobre nós. Qual? Que aguente as consequências. Mandei a mensagem e bloqueei o número. 1 ano depois, o perfil Homens que Mentem tinha mais de 1 milhão de seguidores. Viramos referência. Escrevemos um livro, damos palestras. Mas o mais importante, mudamos a vida de milhares de mulheres. Mulheres que encontraram coragem para sair de relacionamentos abusivos. Mulheres que aprenderam a se defender. Mulheres que descobriram que não precisam aceitar mentira e traição caladas. Mariana, você se arrepende de alguma coisa? De ter criado Léo? De tudo. De ter começado essa guerra. Sol, não foi a gente que começou a guerra. A gente só decidiu vencer. Ela sorriu. E vencemos? Olha em volta. Olha o que a gente construiu. Olha quantas mulheres a gente ajudou. Sol olhou para a parede do nosso escritório. Cheio de cartas, e-mails impressos, fotos de mulheres que tinham conseguido se libertar de relacionamentos tóxicos depois de nos conhecerem. Vencemos, né? Vencemos! Gustavo queria nos destruir. Queria que o mundo acreditasse que éramos loucas, vingativas, obsessivas. No final, ele só conseguiu mostrar para todo mundo do que 2 mulheres são capazes quando decidem lutar juntas. E hoje, quando alguém me pergunta se valeu a pena toda essa confusão, eu respondo sempre a mesma coisa. Valeu cada segundo. Porque não foi só sobre vingança. Foi sobre justiça. Foi sobre mostrar que mentira tem perna curta. Foi sobre provar que mulher unida jamais será vencida. E, principalmente, foi sobre transformar nossa dor em propósito. Nossa história começou com traição e vingança. Mas terminou com amor, justiça e a certeza de que, às vezes, as maiores vitórias vêm dos piores momentos. Gustavo nos ensinou uma lição sem querer, que subestimar 2 mulheres apaixonadas e determinadas é o maior erro que um homem pode cometer. E agora, toda vez que alguém tenta fazer com outras mulheres o que ele fez conosco, sabe que vai ter que lidar com um exército. Um exército que começou com 2 pessoas, eu e Sol. As 2 mulheres que ele tentou destruir e que acabaram construindo um império em cima da própria maldade dele. Poética, né? Sol. Oi. Não me arrependo de nada. Nem eu. Ele mereceu. Mereceu. Às vezes a vingança é doce, especialmente quando é justa. E especialmente quando você tem a pessoa certa ao seu lado para executá-la. Se você assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder novas histórias. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima história.